Olá pessoal, meu nome é Michele Brito e nessa videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como configurar o JPA em uma aplicação Java de forma manual, ou seja, como configurar a transação entre a aplicação e o banco de dados de forma manual. A última videoaula que eu postei aqui no canal, eu falei um pouquinho sobre os conceitos do JPA, quais são as suas implementações e também quais são as maneiras que existem de configurar essas transações. E essa, que é uma maneira de fazer manualmente, é uma das maneiras que existem de configurar a transação do JPA. E é isso que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula. Então, aqui eu estou na IDE Eclipse e eu importei aqui para dentro do meu Eclipse um projetinho Java, um projeto Maven que eu criei utilizando o Maven. Então, essa é a arquitetura do projeto. Aqui eu vou abrir para vocês o arquivo .xml e eu vou mostrar quais foram as dependências que eu adicionei nesse arquivo para a gente começar a utilizar o JPA na nossa aplicação. Bom, a gente vai utilizar o JPA, só que o JPA ele é uma especificação. Para a gente utilizar ele na nossa aplicação, a gente precisa definir qual que vai ser a implementação dessa especificação, como eu expliquei na aula anterior. E que no caso aqui nesse exemplo, eu vou utilizar a implementação Hibernate. Então, por isso, eu já defini aqui para o Maven baixar essas duas dependências do Hibernate, o Hibernate Core e o Hibernate Entity Manager. Então, baixando essas duas dependências, a gente já vai ter tudo o que precisa para iniciar a utilização do JPA na nossa aplicação. E aqui também eu já defini aqui para o Maven baixar a dependência do MySQL, porque é o banco de dados que a gente vai utilizar como exemplo. E se eu vier aqui, olha, nas dependências do Maven, ao baixar essas duas dependências do Hibernate, o Maven automaticamente ele já vai baixar as subdependências que esses jars aqui necessitam, como por exemplo o JPA, o Hibernate JPA, o Hibernate Annotation, entre outras. Agora, a segunda coisa que a gente precisa saber quando a gente vai utilizar o JPA na nossa aplicação é como configurar o arquivo persistence.xml. Então, você tem que colocar esse arquivo nesse diretório main resources e dentro desse diretório você tem que criar um outro diretório que se chama metainf. E dentro desse metainf, aí sim você vai colocar o arquivo persistence.xml. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui e esse é o arquivo de configuração do JPA. Então, olha, essa tag persistence unit é onde a gente vai definir a unidade de persistência. Talvez a sua aplicação precise ter mais de uma unidade de persistência. Aqui, como por exemplo, eu coloquei dev unidade de persistência. Por quê? Porque eu vou utilizar essa unidade de persistência quando eu estiver no ambiente de desenvolvimento. Mas quando eu for para o ambiente de produção, eu vou precisar talvez, ter outra unidade de persistência, porque talvez lá eu vou utilizar outra implementação do JPA, eu vou utilizar outro banco de dados, então, unidades de persistência diferentes. Aqui você define quantas persistence unit a sua aplicação precisar. Então, você definiu o nome, dessa persistence unit. Depois, nessa tag provider, você vai definir qual que vai ser a implementação do JPA que você vai utilizar. No caso aqui, vamos utilizar o Hibernate. E aqui, nessa tag class, você vai mapear quais são as classes que vão estar sendo mapeadas pelo Hibernate. No caso aqui, eu coloquei a classe candidato. Mais para frente, eu vou explicando certinho como que acontece esse mapeamento de objetos tipo Java para dados tipo SQL, porque é isso que o Hibernate ele faz, Ele é um framework ORM. Aqui nessa tag Properties, a gente vai definir os dados de conexão e os dados do Hibernate. Os dados de conexão, como por exemplo o driver que a gente vai utilizar,
o banco de dados que eu tenho lá no MySQL, que a gente vai utilizar, aí a gente tem que passar a URL desse banco para o JPA conseguir acessar. O usuário, no caso do meu banco, é root e o password também é root. E aqui, nas propriedades do Hibernate, a gente define qual que é o dialeto que vamos utilizar, no caso, o MySQL. Esse show SQL, a gente permite que apareça todas as etapas de SQL no console e entre outras propriedades que mais para frente eu vou explicando para não ficar muito extenso. Aqui nesse diretório, main Java, eu tenho esse pacote e dentro desse pacote eu tenho duas classes. Então eu criei uma classe candidato. Essa classe candidato, ela tem um atributo tipo long, que é um ID, e também um tipo string, que vai ser o nome do candidato. Só que reparem que eu anotei essa classe com @entity, para mostrar que ela vai ser uma entidade do banco de dados, e aqui, @table, eu posso definir dentro da propriedade nome, como que eu quero que essa tabela seja salva no banco de dados. Eu tenho um set e um get, tanto para o meu ID quanto para o nome candidato. Aqui, então, eu estou definindo com ID, com esse @id, ele é o ID da tabela. Eu estou gerando esse ID automaticamente através dessa anotação @generated_value. E aqui com @column, eu estou definindo o nome dessa tabela que vai ser salva lá no banco. E todas essas anotações, elas são importadas do Javax Persistence, do JPA. Agora que eu já tenho, então, a minha entidade, eu criei uma classe aqui com o método void_main, vai ser a classe de execução. E aqui eu fiz uma instância de candidato e eu passei, no método setNomeCandidato, eu passei o nome Michele. Em seguida, eu criei uma instância do Entity Manager Factor e eu utilizei essa classe Persistence com o método createEntityManagerFactor para criar uma fábrica de instâncias Entity Manager. Aqui eu passo o mesmo nome da unidade de persistência que eu defini aqui no persistence.xml, que é dev up, certo? E assim, através desse factor que eu criei, essa variável de referência, eu posso então criar instâncias Entity Manager para que eu possa iniciar uma transação, persistir ou deletar, dar um update, remove em dados do banco e também depois para fechar uma transação. Então vamos lá. Através da instância Entity Manager, eu utilizo esses métodos getTransaction e begin para iniciar uma transação. O manager, aqui eu utilizei o persist, mas no caso aqui eu posso utilizar outra operação do banco de dados. No caso aqui eu estou persistindo dados no banco e depois realizando um commit. Depois que eu fiz isso, eu preciso fechar a minha transação, por isso manager close. Então, isso significa fazer uma configuração de forma manual. A gente tem que pensar em tudo, tanto em criar uma fábrica de instâncias utilizando o Entity Manager Factor. Depois a gente tem que criar uma instância para cada vez que a gente for fazer uma transação no banco, através do Entity Manager. Então a gente tem que se preocupar em iniciar uma transação, em persistir dados, por exemplo, em fazer o commit e depois em fechar a transação toda vez que a gente for precisar acessar o banco de dados. Então, é um tanto quanto trabalhoso, né? Utilizar o JPA configurando de forma manual, porque a gente tem que pensar em tudo isso. E agora, eu vou então executar essa classe aqui, para vocês verem tudo funcionando. Vou vir aqui em Run as Java Application, e aqui eu vou poder ver no console, né, que eu defini aqui com o systemout.println, o ID do candidato, que ele vai ser gerado automaticamente, e o nome que eu defini aqui, né, que é Michele. Então, a gente vai ver isso aqui no console.
E olha só, como eu defini que eu queria ver, né, toda a linguagem SQL que o Hibernate está fazendo por trás, eu deixei lá como true, que eu queria que mostrasse no console, então aqui tem passo a passo. Aqui ele está fazendo o insert do candidato, do ID, e o ID que foi gerado é o ID 3 e o nome do candidato Michele, certo? Agora, eu vou entrar no banco de dados para vocês verem se foi salvo realmente o Michele lá no banco de dados e o ID 3. Então, o meu banco, ele é o candidatos, banco de dados, show tables, e olha lá, tá aqui salvo, olha, Michele 3. Agora eu vou mudar aqui o nome, eu vou colocar, por exemplo, Ana Paula. Vou salvar. Aqui eu vou encerrar essa execução e eu vou executar essa classe, o método void_main novamente. Para então ser persistido no banco o nome Ana Paula, com um novo ID. E olha só, ID 4, nome Ana Paula. Agora vamos lá no banco, eu vou dar um novo select para ver se foi persistido. E olha só, tá certinho. Então, assim, a gente já está utilizando o JPA, utilizando o banco de dados MySQL, e a gente está fazendo essa transação toda de forma manual. Lembrando que quando a gente está fazendo de forma manual, a gente tem que sempre que controlar a geração do Entity Manager Factor, toda essa geração das instâncias Entity Manager, iniciar, fazer o commit e fechar uma transação. Isso é uma forma bem trabalhosa e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando um framework, como por exemplo o Spring, que permite com que todo esse passo a passo seja feito de uma maneira muito mais fácil, muito mais simplificada. É isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais!